Fala galera, beleza? Estamos de volta e como prometido, nessa aula a gente vai começar movendo essas classes aqui para para arquivos separados. Então vamos lá, vamos mover o nosso login router primeiro. Então dentro de routers a gente vai criar um novo arquivo, login router.js, e essa classe aqui simplesmente vai exportar a nossa classe do login router. Beleza, vamos salvar aqui. Vamos salvar o nosso arquivo de teste. E já vamos aqui rodar o npm teste, porque os nossos testes vão nos guiar para mostrar que tem coisa errada. E essa é uma das partes mais legais do TDD, na minha opinião, pelo menos. A gente vai começar a fazer um refactor aqui sem medo de quebrar o nosso sistema. Então vamos lá, vamos mover o HTTP response agora. Vou salvar o arquivo e vamos criar, dentro de presentation, vamos criar uma pasta helpers, HTTP response. Então vai ser a mesma coisa, ele vai simplesmente exportar essa classe aqui. Beleza. E faltou o missing param error. Vamos salvar aqui. E pode ficar dentro de helpers também, acho que é um helper, né? Missing param error. E a mesma coisa, a gente vai exportar o conteúdo dessa classe. Beleza, essa classe aqui tá ok. Nossos testes aqui estão mostrando que a gente tem um monte de coisa falhando. Beleza, essa aqui tá ok. O nosso HTTP response precisa do missing param error. Então a gente vai ter que importar aqui o nosso missing param error. Vamos fazer um require dele. Ele está na mesma pasta, então é só pegar ele daqui. Beleza, nenhum erro aqui mais. Nossos testes continuam falhando, ok. O nosso login router agora precisa do HTTP response. Então nós vamos pegar esse HTTP response. Ele está uma pasta antes, em helpers HTTP response. Beleza. E agora, para finalizar o nosso login router arquivo de teste, a gente precisa do login router. Então o login router está no mesmo nível dele, só pegar aqui. E precisamos também do missing param error. E esse aqui está uma pasta antes. Opa, falta um ponto aqui. Dentro de helpers, missing param error. E aí vamos salvar aqui e show de bola. E olha que legal, né? A gente fez um refactor, moveu 3 classes para arquivos diferentes. Pô, só o teste mostrou pra gente aqui quando a gente estava fazendo coisa errada, e agora eu tenho confiança disso que eu fiz não quebrou o resto do sistema. E sem mesmo rodar a nossa API, né? A gente está fazendo isso tudo aqui sem rodar a API. Eu nem tenho o Express instalado ainda na minha máquina e já consigo criar esse componente. Então isso aqui, na minha opinião, é muito bacana. E isso aqui foi só um exemplo pequeno que a gente está fazendo um refactor dentro de um arquivo de teste, né? Às vezes você resolve no teu projeto, por exemplo, vamos mudar essa camada de presentation, vamos chamar de outro nome, vamos chamar de, não sei, UI, sei lá. E aí quando você muda o nome da pasta aqui, tu vai quebrar um monte de teste. E pouco a pouco você vai refatorando, o teu teste vai te mostrando o que quebrou. E quando você terminar de mudar todos os teus apontamentos de require, o teu teste vai passar e você vai ficar assim, pô, beleza, eu tenho certeza que está funcionando esse refactor que eu fiz. Sem teste unitário isso é muito difícil, porque o Node não dá problema de compilação, né? Tipo uma linguagem como o C Sharp e o Java. Então você acaba tomando erro em tempo de execução, né? Então esse tipo de coisa aqui é fundamental você ter teste cobrindo para você poder fazer o teu refactor em paz, sem medo de quebrar o sistema, né? Então vamos lá, vamos rodar aqui nosso git status. Então vamos dizer aqui primeiro, vamos adicionar aqui o nosso src presentation routers. Então, e vamos botar o login router.js. Vou botar esse arquivo aqui separado primeiro,
E a gente vai dizer git commit. O que a gente fez aqui? Move login router to its own file. Então eu vou separar primeiro o arquivo de produção. Mas esse teste que eu fiz aqui quebrou porque eu comitei ele separado. E olha que legal isso aqui. Isso aqui ajuda a gente. A gente não pode comitar ele separado, porque ele precisa ter os outros. Que se ele for sozinho, os outros não vão funcionar. Então eu vou ter que comitar tudo junto mesmo, não tem jeito. Porque o arquivo de teste ele aponta para os outros dois. Então se eu comitar só um, os outros não vão estar com as modificações que precisam, né? Vou dar um reset antes aqui. Então vamos fazer um commit mais generalizado, vamos dizer assim. Vamos dizer move production code to their own files. Eu queria fazer commitzinho separado para cada arquivo, mas já vi que o nosso Rust não permitiu, né? Isso é muito legal, porque se ele deixasse eu fazer isso, o que aconteceu? Eu ia mover só o login router.js, commitar ele separado, e aí o que aconteceu? O meu arquivo de teste não ia estar com as mudanças, e aí ia quebrar. E aí se por algum motivo eu precisasse reverter para algum commit específico, e eu voltasse para esse commit aqui, eu ia voltar para um ponto no meu sistema que estava com um erro de teste. Então, muito legal isso que a gente fez aqui. Nem estava programado eu fazer isso aqui e falhar o teste, eu achei que fosse funcionar. Então, muito legal. E vamos continuar. Agora que a gente já refatorou, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um split na minha tela aqui. Vou botar minha classe de produção na direita, deixar o meu teste na esquerda. E vamos continuar com o nosso teste. Por enquanto, o que a gente fez até agora foi validar o nosso request. E já conseguimos validar aqui praticamente tudo, né? Vamos passar para a próxima etapa agora, que vai ser integrar o nosso login router com um use case de autenticação. A gente vai tentar autenticar o usuário com esse e-mail e senha que a gente recebeu. Então, como é que a gente pode começar aqui? Eu vejo duas formas de a gente começar. Ou a gente pode simplesmente garantir que a gente vai retornar um 401, por exemplo, que é o unauthorized, quando a gente passar credenciais inválidas. Ou a gente pode testar também a integração do nosso login router com o use case. Garantir que o nosso use case vai receber os parâmetros corretos de e-mail e senha. Então, eu acho que eu vou começar pela integração. Vamos dizer aqui, por exemplo, should call. Vamos chamar de auth use case. Então, ele deveria chamar o use case de autenticação with correct parameters. Então, eu quero garantir que nosso use case vai ser chamado com os parâmetros corretos. E isso aqui já vai me gerar o primeiro grande problema, que é o quê? Hoje a gente está criando, em cada teste nosso separado, o login router, criando a instância dele separadamente. E agora o nosso login router vai começar a precisar de um use case como dependência. Então, por causa dessa mudança, a gente vai ter que modificar todos os outros testes para agora ter que começar a receber essa dependência também. Então, é uma boa prática e eu vou fazer isso antes de criar esse teste. Eu vou voltar atrás, vou apagar esse teste aqui e antes de fazer esse teste, a gente vai fazer um refactor, que vai ser, a gente vai criar aqui uma função que vai ser o make_sut, que simplesmente é uma função. E o que essa função vai fazer? Por enquanto, ela vai fazer um return no new login router. Então, eu simplesmente movi a criação da instância dessa classe para um helper. Então, a gente vai trocar todo lugar que a gente tinha aqui no nosso SUT, vai agora chamar o make_sut. Então, isso aqui é um design pattern, né, que é chamado de factory. É bem conhecido. E ele serve basicamente para isso, né? Para evitar que quando a gente mude a instância de um objeto, que a gente quebre todos os lugares que chamavam aquela instância. Então, no teste unitário é um exemplo clássico disso. A gente, quando está testando um objeto, a gente precisa o tempo todo estar instanciando ele.
E como a gente usa o TDD, ele começa da forma mais simples possível, né? A gente começa sem código nenhum. E aos poucos a gente vai testando as integrações dele com outros componentes. Então, pouco a pouco vão começar a aparecer dependências aqui injetadas nesse login router. E toda vez que a gente injetar uma dependência nele, a gente quebra todos os testes. Então, com esse factory aqui, a gente vai evitar, ou pelo menos reduzir, que isso aconteça o tempo todo. Então, vamos testar se isso aqui quebrou alguma coisa. Não quebrou. Vamos commitar isso aqui primeiro. Então, vamos commitar. O que a gente fez aqui? Move SUT creation to a factory helper method. Então, a gente moveu a criação do SUT para um factory. Vou dar um reset aqui para limpar a tela. Show de bola. Agora sim, vamos voltar aqui e fazer aquele teste que a gente tinha começado e parou. Então, should calls, a gente chamou, auth use case with correct parameters. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar uma instância do SUT. A gente vai chamar o nosso método root. Nesse caso, a gente precisa de um request. A gente não pode passar um request vazio, então a gente precisa do request com body, com e-mail e com senha. Então, também não me importa aqui qual é o e-mail e a senha que foi passado. O que a gente quer garantir aqui é que o nosso use case recebeu esses e-mail e senha corretamente. Então, nosso expect aqui seria em cima do auth use case. A gente espera que esse use case.email, por exemplo, seja o mesmo e-mail que a gente recebeu no HTTP request.body.email. E a gente não está usando o HTTP response para nada nesse teste. Então a gente pode simplesmente remover daqui. A gente não quer capturar esse retorno. A gente está testando aqui a integração desses componentes. E aí aqui é óbvio que não vai funcionar porque a gente não tem esse auth use case ainda. E aí a gente vai ter que modificar agora o nosso make SUT para ter também um auth. Ops, aqui não vai ser um const, vai ser um class. A gente vai criar uma nova classe, que é o auth use case. Essa classe aqui vai ter um método que eu vou chamar de auth. Por enquanto é isso que eu sei dessa classe. E o que eu sei aqui é que eu preciso criar uma instância desse auth use case. Deixa eu botar C maiúsculo aqui. Que vai ser um new auth use case. E a gente vai injetar essa classe no construtor do login router. Então isso aqui é o famoso dependency injection. A gente vai injetar dependência nessa classe. Então o login router não sabe como gerar uma instância desse use case. Ele simplesmente recebe ela pronta para usar. E com isso a gente não quebrou os nossos testes. Só que com isso eu não resolvi o meu problema, que é eu preciso dessa classe do auth use case para poder comparar o e-mail dela com o e-mail do request. Então, só para morder a minha língua, eu vou precisar sim modificar todos os meus testes. Por quê? Eu preciso que o meu make SUT me retorne o login router, que é o SUT, mas ele precisa me retornar também o use case para eu poder usar quando eu precisar. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso retornar ambos. Então, a gente pode fazer um return aqui do SUT e do auth use case. Opa, faltou pular a linha aqui. E com isso, eu vou ter que mudar os testes. Por quê? Porque agora o meu make SUT está retornando um objeto. Então, eu quero capturar somente a propriedade SUT desse objeto. Então, eu acho que com essa mudança aqui a gente não vai precisar mexer nunca mais nos nossos testes anteriores. E aqui nesse último teste, além do SUT, a gente também vai capturar o auth use case. A gente vai capturar ambos e eu posso fazer a comparação com ele. Beleza? Com isso aqui, nosso teste não tem mais nenhum erro de código. E o que está faltando agora aqui? A gente disse que o nosso login router agora vai receber um auth use case no construtor dele. Então está faltando aqui
a gente botar o construtor do login router e a gente vai receber um auth use case, uma instância do auth use case, na verdade, né? Ela já está pronta para uso. E aqui dentro a gente vai capturar esse auth use case numa variável interna do login router para a gente poder utilizá-la aqui dentro. Então o que a gente quer fazer é chamar esse objeto, na verdade chamar o método auth desse objeto. Então é isso a princípio que a gente quer fazer e eu espero que a gente vai ter um teste vermelho aqui com isso. A gente precisa salvar esse arquivo aqui também, salvar os dois e show de bola. Ele esperava receber any email, que foi o que a gente passou para o nosso HTTP request, foi o que a gente pegou do request na verdade, e ele recebeu undefined. Então esse e-mail do auth use case está undefined. E é claro que está undefined, a gente não fez nada aqui dentro ainda. Então a gente precisava receber aqui um e-mail e aqui dentro a gente pode simplesmente capturar esse e-mail como uma variável interna desse use case. E é claro que a gente precisa passar agora aqui no auth um e-mail. E a gente já tem essa variável aqui, a gente já tratou ela, a gente já garante que esse e-mail está correto. Com isso aqui, eu espero que quando eu salvar o meu teste, que vai ficar passando o meu teste. E passou, está verde. Então, espero que tenha ficado claro para vocês o que eu fiz aqui. Eu estou validando se o e-mail que está dentro do meu use case é o mesmo e-mail que eu recebi no meu request. Então, estou garantindo que essa integração entre os dois componentes, que eu vou usar o e-mail correto aqui. Se eu, por exemplo, aqui viesse e passasse um valor errado aqui, por algum erro de programação, ou esquecesse de passar, quando eu rodasse o meu teste, ele vai dar erro, né? Então, ele esperava receber o N e-mail, recebeu other e-mail. Então, isso aqui é para garantir que eu estou passando o valor correto para esse componente. Beleza? E para comitar junto aqui, vamos também validar o nosso password. Então a gente espera aqui o e-mail e a senha que ambos sejam passados corretamente. Então o que vai faltar aqui? A gente precisa no nosso auth receber também o password. Aqui dentro a gente vai capturar o password e na nossa classe de produção a gente precisa passar o password. Então vou salvar esse arquivo, vou salvar esse e beleza, continua passando. A gente garantiu que a integração entre esses dois componentes está funcionando, que ele está recebendo os valores corretos. E antes de comitar isso aqui, uma outra coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: essa classe aqui do auth use case que a gente está usando não é uma classe de produção. A gente vai ter uma classe de produção que é o auth use case, é óbvio, mas aqui a gente está mocando uma classe, a gente está criando um objeto fake só para conseguir fazer testes no login router, que é o cara que a gente está testando. A gente está testando o comportamento dessa classe, no login router. Então o que a gente quer basicamente aqui é garantir que o login router chamou a dependência dele com os parâmetros corretos. Depois a gente vai ter que validar. Quando o retorno desse use case aqui for X, eu quero que essa minha classe aqui faça isso. Quando for Y, faça aquilo. Então a gente está testando o login router. Esse auth use case aqui é só um mock. É uma classe que a gente criou para como auxiliar para testar o login router. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto, existem dublês de teste que a gente chama, né, que são os test doubles em inglês, que são os mocks, na verdade, são os tipos de mocks que existem. Então, a gente costuma trabalhar muito com spy e stub, né? No caso aqui, a gente está usando um spy. O spy é quando a gente usa uma classe de teste, né, um mock, para ficar capturando valores e fazer comparações. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou dar o nome dele de spy, até para ficar bem óbvio aqui que essa classe que eu estou criando aqui não é uma classe de produção, é uma classe mocada. E eu vou chamar também a minha instância de spy para refletir nos meus testes que eu estou usando um spy, não um use case de verdade. Então, fica um pouco maior o texto aqui, mas eu acho que melhora a semântica do teste, então eu gosto de trabalhar assim. Beleza, o teste continua passando e vamos comitar isso aqui. A gente fez o teste da integração dos dois componentes. Vamos fazer o nosso commit agora. Nesse commit aqui, a gente garantiu ensure login router calls
auth use case with correct parameters. Beleza? O teste está passando, então o commit foi. Beleza, show de bola. O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu acho que dá tempo de fazer mais um teste nessa aula, antes que comece a ficar muito grande. Então vamos... Deixa eu ver se tem algum refactor antes de eu fazer o próximo teste. Acho que não, acho que está ok. Não vejo nada aqui que precise mudar por enquanto. Então vamos fazer o teste do 401. Vamos aproveitar aqui e fazer. Nesse caso aqui a gente espera should return 401, que é o 401, when invalid credentials are provided. Então beleza, nesse caso o que a gente fez? A gente tem nosso SUT, a gente vai passar aqui nesse caso e-mail e senha inválido, e eu espero que vocês consigam perceber que o texto que eu estou passando aqui dentro não faz diferença. O meu teste não está falhando porque eu estou passando invalid aqui. Né? O que vai fazer meu teste passar ou não é a resposta do meu mock. Se eu mocar e dizer assim, ó, simula aí uma autenticação inválida, é isso que vai fazer meu teste passar ou não. Então por que eu coloco esse texto aqui, invalid, n e-mail? Só para dar mais semântica para o teste. Quando eu estou testando aqui a integração dos componentes, não importa qual e-mail e senha que eu estou passando para o meu use case. Eu estou testando só se ele está recebendo os valores corretos. Então, tanto faz qual e-mail e senha que eu passei. Nesse caso aqui, eu estou querendo simular credenciais inválidas. Então, fica com mais semântica se eu vou dizer que eu estou passando um e-mail e senha inválidos aqui. Beleza? E nesse caso aqui, a gente quer sim capturar o HTTP response e o nosso assert aqui, o nosso expect vai ser em cima do HTTP response. A gente espera que o status code dele, nesse caso aqui, seja 401. E a gente não está usando o nosso spy para nada nesse teste, então vamos remover ele daqui. E eu acho que o setup do teste é esse. Vamos rodar o teste. E beleza, temos um teste inválido aqui. E o mínimo para resolver esse teste aqui seria retornar direto aqui um status code 401. Com isso aqui a gente já faz o teste passar. Não é a melhor solução, mas é assim que o TDD funciona. É o que a gente precisa no momento para fazer esse teste passar. Quando a gente fizer um segundo teste aqui, com o caso 200, por exemplo, a gente vai acabar invalidando esse código aqui porque vai entrar em conflito. E aí a gente vai ser obrigado a pensar numa solução que faça, que atenda ambos os testes, né? O 401 e o 200. Então, por enquanto, é o que a gente precisa. Está funcionando, está verde, então a gente pode comitar. Então, vou dar um reset aqui. Vamos chamar o git add e vamos chamar o commit novamente. O que a gente fez agora? A gente garantiu que o login router ensure login router returns 401, que é o unauthorized, when invalid credentials are provided. Beleza, vamos ver se funcionou. Show de bola. E antes de encerrar essa aula, eu queria dar mais uma dica para vocês aqui. Talvez não seja para todo mundo, alguns já devem saber sobre isso, mas eu acho que vale comentar. Que é a diferença do 401 para o 403, que é uma coisa que confunde ainda muita gente. O 401, que é o unauthorized, ele é usado quando o sistema não identifica quem é aquele usuário. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente passou 2 credenciais, verifica esse usuário para mim. Então, o sistema não encontrou ele na nossa base. Ou o e-mail estava inválido, ou a senha estava inválida, não importa. Eu não reconheço esse usuário. Então, o 401 é usado nesse caso. O 403, ele é usado quando o sistema consegue identificar quem é o usuário. Então, eu sei quem ele é, mas ele não tem permissão para executar aquela ação que você me pediu. Seria um caso, por exemplo, de você ter perfis de administrador e de usuário comum, e aí você tenta que um usuário comum acesse uma rota que é de um administrador, por exemplo.
E aí você vai retornar para ele 403. Ei, eu sei que você é o Rodrigo, mas você não é administrador, então você está com acesso negado em cima disso. Então, espero que isso aqui sirva para ajudar alguém que tenha com essa dúvida do 401 versus 403. E só mais uma coisa antes de finalizar essa aula, eu encontrei aqui um refactor olhando para o nosso código agora. A gente está sempre retornando o nosso HTTP response bonitinho aqui, né? E aqui a gente está retornando um status code marretado, vamos dizer assim. Então vamos abrir aqui o nosso HTTP response junto e vamos criar mais um case aqui agora, que vai ser o unauthorized. Acho que eu escrevi errado. Unauthorized, tá certo. Error. E aqui ele retorna 401. Beleza? Vamos copiar isso aqui. E aqui a gente vai retornar agora um HTTP response.unauthorized error. Vamos ver se nosso teste vai continuar passando. Sim. E dá para fazer mais uma coisa aqui, né? Já que esse erro aqui é sempre a mesma mensagem, digamos assim, a gente pode já passar já para ele uma mensagem meio que pronta, né? Mas para manter o nosso padrão, eu vou abrir aqui, eu vou duplicar esse arquivo de erro e ao invés de missing param aqui, vamos colocar um unauthorized error. Deixa eu ver se está certo. Unauthorized error, tá certo. Deixa eu copiar isso aqui, vou ter que escrever de novo, que eu sempre erro isso aqui quando eu escrevo unauthorized, não sei por que eu sempre erro. Aqui é com o maiúsculo, então a gente está criando um unauthorized erro, a mensagem dele vai ser uma mensagem, pode ser unauthorized direto, se alguém pensar num texto melhor aqui para botar, que for algo mais bonitinho, fica à vontade. Beleza. E agora o que a gente pode fazer aqui é algo tipo isso que a gente fez. No 401 a gente vai retornar no body, vamos criar aqui, unauthorized error em maiúsculo, e vamos pegar ele do unauthorized error. E aqui a gente vai retornar esse erro sem nenhum parâmetro. Beleza? Eu acredito que isso não vai influenciar nenhum teste nosso, porém a gente pode passar aqui no nosso teste 401, assim como a gente passou nesse aqui de cima, vamos comparar também o body do erro para garantir que o body dele esteja com um unauthorized error, sem nenhum parâmetro. E mais uma vez nós vamos ter que importar esse erro de um outro arquivo, que vai ser o unauthorized error. E aqui a mesma coisa. Vamos ver se o teste vai passar. Passou, show de bola. Então o nosso HTTP response agora já tem mais um métodozinho. A gente já está usando ele e já garantiu que tanto o status code quanto a mensagem estão vindo corretas nesse caso. Então vamos fazer o nosso git add e o nosso commit. Deixa eu só lembrar aqui que eu fiz nesse commit. A gente só fez esse refactor? Foi. Então foi só um refactor. Digamos que a gente botou move error 401 to a helper method. Beleza? Commit passou. E eu acho que é isso para essa aula, galera. Próxima aula eu vou voltar aqui e eu espero que eu consiga já finalizar os testes unitários dessa classe do Login Router. Eu acredito que com mais uma aula dê para fechar tudo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês daqui a pouco na próxima aula.